Os talentos que Deus te deu. Texto de referência, Mateus, capítulos 25, 14 aos 30. Introdução. Meus irmãos, mediante o texto em questão, fica muito claro e evidente, que um dia, o Senhor, que te deu talentos, virá acertar as contas com você. Seja você alguém que aceitou a Jesus como Senhor, ou um auxiliar, diáconos, presbíteros, missionários, evangelistas, pastores, profetas e apóstolos. Um dia, Deus acertará as contas com você, e Ele vai querer saber o que você ganhou com os talentos que Ele te deu. Nos versículos 14 aos 18, um Senhor chamou seus servos, e lhes deu talentos, conforme a sua capacidade. Foram 3 servos segundo a narrativa do Senhor Jesus. Com o decorrer do texto observaremos como eles foram capazes de alcançar, do número 1 aos 5 talentos, que são 5 poderosas armas espirituais de Deus. Os talentos foram narrados do fim para o começo, mas deve ser entendido na ordem de 1 a 5. Nos versículos 15 e 16, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5 talentos. Não há dúvidas de que o Senhor Jesus falara de sua própria pessoa há mais de 2000 anos. Ele subiu ao céu, mas sabemos que ele já está voltando. A palavra foi direcionada a servos, o qual se refere exatamente a todos os salvos em Cristo, que o receberam ele como Senhor e Salvador pessoal de suas almas. No que se refere ao servo que recebeu 5 talentos, começaremos da seguinte forma: pode ser você, pode ser eu, ou qualquer outro servo. O primeiro talento que este servo recebeu foi a salvação. Tudo que o Senhor se refere aos talentos se refere às coisas espirituais. O primeiro talento é a salvação, no sentido espiritual. Talentos e dons são coisas espirituais semelhantes. O segundo talento que o servo recebeu foi o dom da sabedoria. O terceiro foi o dom da ciência. O quarto foi a fé. O quinto foi o dom de curar, porque os dons espirituais são ferramentas sagradas de Deus, dadas pelo Espírito do Senhor à Igreja do Senhor Jesus. E isto é dever de todo cristão: buscar os dons do Espírito Santo para expandir o reino de Deus na terra e salvar almas para Cristo, levando em conta a salvação com mais os 4 dons espirituais: sabedoria, ciência, fé e o dom de curar. Chega-se ao total de 5 talentos de que Jesus narrou. A um do servo deu 5, a outro 2, e a outro 1. No versículo 16, o que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Primeiro talento, a salvação, que é um dom de Deus. Efésios, capítulos 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Segundo talento, que é a sabedoria. 1 aos Coríntios, capítulos 12, versículos 8. Este dom é inserido na vida do servo, porque o servo fiel deve testificar da salvação do Senhor Jesus com sabedoria para as pessoas que ainda não estão salvas em Cristo, e testemunhar da poderosa salvação do Senhor Jesus. Terceiro talento, ciência divina, outro dom do Espírito Santo, também inserido no servo fiel, porque ele deve encontrar em Deus e desenvolver uma forma gloriosa de multiplicar os talentos, assim como um cientista ganha mais dinheiro do que um simples diarista comum, por sua gloriosa capacidade que ele tem. Assim, também, o servo fiel é um dever que ele venha desenvolver uma capacidade gloriosa para multiplicar mais talentos para o reino de Deus, nos quais significa salvação de almas. Quarto talento, fé. A nossa fé deve estar firme em Jesus, pois ele é o fundamento absoluto de nossa fé. Ele disse: todas as coisas são possíveis para Deus. 1 aos Coríntios 13:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se nossa fé estiver nele, tudo é possível para multiplicar talentos para Deus, que é salvação de almas. Quinto talento, dom de curar. Isto é uma grande necessidade na vida de um salvo em Cristo. Com este poder maravilhoso que vem de Deus, este talento completa o que o servo fiel recebeu de Deus, e leva à somatória do que Jesus narrou no versículo 16. Pois com tantas doenças no meio da humanidade,
É necessário ter de Deus este talento maravilhoso. Vemos aqui que este servo conseguiu alcançar, de Deus, os 5 talentos. O nosso Senhor nos deu uma ideia, uma dica gloriosa, de que se nós alcançarmos 5 talentos poderosos de Deus, já está de bom tamanho. Se não alcançarmos os 9, como Paulo e outros, não tem problemas. 5 já está de bom tamanho. No versículo 17, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Este servo também foi abençoado. Ele não se esforçou muito, mas ao menos conseguiu 2 talentos, e recebeu o título de servo bom. Nos versículos 22 e 23, e, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Observemos que o de 2, e o de 5 talentos, foram considerados servos fiéis, porque multiplicaram ganhando outros talentos. Agora vamos aprender com o servo que ganhou 1 talento, e não multiplicou, ganhando mais talentos. As qualidades destes servos, que não multiplica, são estas: eles se escondem, eles se ocultam, eles são uma espécie de agente secreto. Ninguém sabe quem são eles, ninguém viu onde eles se esconderam. As igrejas de hoje têm estas qualidades, não se preocupam em negociar, granjear e salvar almas para Deus. Por isto que nos versículos 24 aos 27, diz: Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. A interpretação disto é que ele deveria ter pregado o evangelho, porque o evangelho é comparado a um bastão de ferro que destrói todas as forças do mal. Jesus disse: Eu teria cobrado dos banqueiros, que quer dizer, das pessoas, porque a mente humana é comparada a um banco de dados, e diz a ciência e a filosofia, que só usamos 10% de nossa capacidade mental. O que a mente humana aprende, ela guarda. Tudo o que Jesus queria que o servo inútil fizesse era depositar o evangelho na mente das pessoas, no banco, que quer dizer, na mente das pessoas, e ele teria cobrado com juros das pessoas que ouviram o evangelho. Se o servo inútil não tivesse enterrado o talento, a graça, a bondade de Deus, acredita-se que ao menos ele teria se salvado. No versículo 30, diz: O servo inútil perdeu tudo, e o pouco que tinha nele ainda lhes foi tirado. A expressão lança aí o servo inútil nas trevas significa foi jogado ao inferno mais rápido que um relâmpago. Nos versículos 20 ao 21, a maior vitória do servo bom e fiel não foram só os 5 talentos que ele recebeu de Deus, mas vos dar a entender que foi os outros 5 talentos que ele ganhou, pois disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. O servo bom receberá todos os tesouros da eternidade com Deus, porque certamente não há como expressar todas as riquezas de Deus. O servo mau e negligente receberá choro e ranger de dentes e tormentos eternos no lago de fogo, que é a segunda morte. Entre os 2 servos, bom e fiel, o servo mau e negligente, qual dos 2 você se identifica mais? Qual deles se parece mais com a sua pessoa? Você pense nisto, e permita que esta mensagem entre na sua alma, e possa lhe abençoar em nome de Jesus, e o mais rápido possível, vocês possam multiplicar talentos para Deus. Servos infiéis, vemos nesta mensagem, servos de Deus, que é de extrema necessidade, que todos os cristãos salvos em Cristo devem multiplicar talentos para Deus, e salvar almas para a glória de Deus, livrando-as do fogo do inferno. E as pessoas de todo o mundo, que ouvirem o evangelho da salvação, se arrependa de seus pecados, antes que seja tarde demais, que as misericórdias de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, e o Espírito Santo que convence os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo, convença
bilhões e bilhões de pessoas em todo o mundo, antes que seja tarde demais. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Fim. Que te deu talentos, virá acertar as contas com você. Seja você alguém que aceitou a Jesus como Senhor, ou um auxiliar, diáconos, presbíteros, missionários, evangelistas, pastores, profetas, os talentos que Deus te deu. Texto de referência, Mateus, capítulos 25, 14 aos 30. Introdução. Meus irmãos, mediante o texto em questão, fica muito claro e evidente que um dia o Senhor lhes deu talentos, conforme a sua capacidade. Foram 3 servos segundo a narrativa do Senhor Jesus. Com o decorrer do texto observaremos como eles foram capazes de alcançar, do número 1 aos 5 talentos, que são 5 poderosas armas espirituais de Deus. Os talentos foram narrados do fim para o começo, mas deve ser entendido na ordem de 1 a 5, nos e apóstolos. Um dia, Deus acertará as contas com você, e Ele vai querer saber o que você ganhou com os talentos que Ele te deu. Nos versículos 14 aos 18, um senhor chamou seus servos,